Muito boa tarde. Venha Sua Excelência, Senhor Presidente da República, Chefe de Estado, a primeira mão, Chefe de Estado do meu país, da República de Angola, e será extensiva a todos os chefes de Estado das nações africanas. Meu nome é Amadeu Gouveia, venho em nome do Eterno apresentar essa mensagem à Sua Excelência, assim como a Honorável Assembleia Nacional. Uma série de profecias para a transformação do africano, da qual já se apresentaram o primeiro tema, a profecia África, no 16 de maio de 2021, a segunda profecia Angola dirigida, a primeira foi dirigida à Sua Excelência, Senhor Presidente, a segunda é dirigida à Assembleia Nacional, e a terceira profecia as estrelas do Altíssimo, que são os líderes eclesiásticos de Angola. A síntese de todos os temas anteriores é de que entre todos os povos do mundo, diz o Eterno, minha herança, Israel, o meu povo escolhido, povo consagrado ao Altíssimo, cuja missão é de profetizar ou anunciar e preparar o mundo para a vinda do Mashiach, o Rei Eterno. E entre as 13 tribos de Israel, diz o Eterno, Efraim é o meu primogênito, de tal maneira que o reino de Israel é representado pela tribo de Efraim e incluindo todos os demais israelitas que moram nele. A grande desgraça, o grande azar, foi de que Efraim tornou-se o culpado da adoração a Baal e então, como consequência, veio a dispersão de Israel por deportação lá para o ano 722 antes da Era Comum, das mãos de Assíria. Dessa dispersão, os de Efraim voltarão a Mitzraim. De tal maneira que, nessa deportação, os africanos somos a tribo de Efraim, a realeza de Israel, gente alta e de pele brunida. Efraim é o meu primogênito, diz o Eterno, que formará uma multidão de nações. Por isso, a multidão de nações que forma o africano, tanto no continente, sobretudo a África subsaariana, e as ilhas em diversas partes do mundo. Nas Escrituras, não se vai encontrar a palavra africano, nem a palavra, sobretudo na expressão portuguesa, não se vai encontrar a palavra África. Me chamou a atenção alguma vez um comentarista, um dos historiadores aqui angolano na televisão, a manifestar e expressar sua decepção porque as Escrituras não contam com ser africano. Só que praticamente as escrituras são a história do africano, só que não é conhecido como africano nas escrituras, vem como Efraim. E África nas escrituras vem como Mitzraim, mas na literatura portuguesa se traduz como Egito. Em síntese, a realidade é que o africano representa o reino de Israel, e incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Nas Escrituras, onde estiver Efraim, é válido pôr mesmo a palavra africano. Dessa forma somos conhecidos. E o africano, o Efraim, porque te prostituíste afastando-te do teu Criador por adorar a Baal. Os de Efraim, o africano, voltarão a Mitzraim, a África. Eu lhe esconderei completamente o meu rosto, por causa de todo o mal que Israel, ele levou Israel,
houver cometido, dedicando seu louvor para deuses alheios. Não farão ao Eterno libações de vinho, nem oferecerão sacrifícios em sua honra. Quer dizer, excluído da adoração ao Eterno, como escondeu completamente o seu rosto, cai num obscurantismo, numa ignorância, e ali adorarás a deuses alheios, os quais os teus antepassados nunca conheceram. É desta forma que vieram à África com essas sentenças. E por essa adoração a deuses alheios, excluído de render culto ao Altíssimo, escondendo-lhe completamente o seu rosto, adorando deuses alheios, Deus do teu inimigo, diz o Eterno, é objeto de discriminação racial, com fome, sede, nudez, tanta maldição, diamante, petróleo do seu solo, dando ao seu inimigo a troca de armas com as quais oprime, faz violência e derrama sangue do teu irmão com a arma do teu inimigo. Se eles diz, com maldição, os estrangeiros progredirão cada vez mais e cada vez mais vocês regredirão, precisamente a vida do africano. Eles, os estrangeiros, serão a cabeça e vocês serão a cauda. São eles que dominam a política dentro do nosso território. Portanto, por síntese, é nosso problema a pobreza extrema, a miséria e morte excessiva. Ante isso, com os temas prévios, hoje venho apresentar para Angola uma profecia eleitoral, cujo título é Chefe de Estado, seu governo será sempre estável. É uma profecia eleitoral propriamente para o ano que aqui em Angola, de maneira particular, estão desenhadas, estão programadas as eleições para provavelmente mês de agosto. Defino essa profecia. Chefe de Estado, seu governo será sempre estável. É uma mensagem eleitoral proferida em base ao oráculo do Altíssimo, cuja finalidade primordial é eleger e estabelecer-se um chefe de Estado e seu governo que leve o seu povo a erradicação da pobreza extrema. 2. A redução do índice de mortalidade e a cura da miséria. 3. A obedecer, que leva o seu povo a obedecer toda a instrução do Altíssimo que o induza à prosperidade, bem-estar e longevidade. Isto é, o objetivo prático é a transformação do africano, começando por Angola. Para que o chefe de Estado, seu governo seja sempre estável, há uma palavra central: liberdade. O chefe de Estado necessita liberdade de movimento, que em África, os nossos chefes de Estado não têm liberdade de governar como sabem. Direi por quê? Bem, a liberdade praticamente é fruto do conhecimento e sábia aplicação do que é veraz. Lamentavelmente, pelo conceito que se tem tido tradicionalmente, pela liberdade se luta com a espada para ganhar a liberdade. A liberdade é fruto do conhecimento e sábia aplicação do que é veraz. Isto corrobora o Messias, que diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isto é, a ciência é o conhecimento da verdade. A sabedoria é o bom critério, bom senso no uso
da ciência. Mas o mundo real cai numa disjuntiva entre a liberdade versus a libertinagem. As características da liberdade se basam na ciência e sabedoria, produto de ciência e sabedoria. Se baseia na verdade, a ciência e o conhecimento da verdade, e sua expressão com sinceridade. Produz concordância. É certo? Um irlandês dirá, pela lei de gravidade, se atira uma pedra ao ar, cairá. O angolano vai dizer o mesmo. O estadunidense vai dizer o mesmo. O brasileiro vai dizer o mesmo. Quer dizer, é verdade. É a verdade. Todos, numa verdade, todos concordam. Quando as pessoas falam verdade, há concordância, há harmonia. E essa harmonia das pessoas que manejam a verdade, que concordam com a verdade, traz união. E a união faz força no grupo ou na sociedade. Isso são as características da sociedade para ter liberdade. A libertinagem, a liberdade versus libertinagem. A libertinagem se usa pseudociência, não é ciência. Eu creio, o outro crê. Eu creio que esta é cor preta, mas o outro diz que não, para mim esta cor é verde. Isso já não é ciência. E a pessoa que crê firmemente na pseudociência atua com torpeza, não a sabedoria. E enquanto fundamento da verdade, o fundamento da liberdade é a verdade, o fundamento da libertinagem é mentira e hipocrisia. Na libertinagem há discordância. Claro, um diz que, como disse, um diz que isto é cor verde e o outro diz que não, para mim isso é cor vermelha ou verde. Então há discordância, e na discordância sempre há oposição. E a oposição, essa libertinagem, cria fações, é um ambiente facioso. A oposição é faciosa. E uma sociedade onde domina a faciosidade se corroe, se murcha, não dá força, debilita a sociedade. Essa é a diferença da liberdade versus libertinagem e os seus resultados. Se apresenta uma pergunta. A política. Em que se encaixa a política? No cachê da liberdade ou de libertinagem? A política é ciência e sabedoria ou pseudociência e torpeza? A política se baseia na verdade e se expressa com sinceridade ou a política se baseia na mentira e se expressa com hipocrisia? A política induz a concordância e a harmonia entre os indivíduos, entre os pensadores, ou induz a discordância e oposição? A política unifica e fortalece a sociedade ou torna a sociedade facciosa, dividida e murcha? O seu servidor, porém, tem o desafio, apresenta o desafiado de que a política é ciência e missão consagrada ao interesse geral,
e de serviço aos demais, com critérios para diagnosticar e apresentar soluções dos problemas de uma sociedade. É ciência. Com as seguintes noções básicas: a política é ciência e missão consagrada ao interesse geral de serviço aos demais. O político é pessoa consagrada ou comissionada ao exercício da atividade política. O politólogo é um indivíduo experto na ciência política. Tem especialidades a política, como ciência tem especialidades. Há ciência política econômica, política educativa, política de administração pública, política de administração industrial, etc. Tem especialidades, como todos os outros ramos de ciências. Por isso eu ouso pôr no caixeiro da liberdade versus libertinagem, põe no caixeiro política como ciência, e a ciência se expressa com sabedoria. A ciência se baseia na verdade, se expressa com sinceridade, produz concordância, harmonia e unifica o grupo, ou a sociedade, ou o país, e fortalece a sociedade. Então, a pergunta é, se a política é ciência, que nome daremos o que na sociedade produz discordância e oposições, cria fações e divide o país, debilita o país? Como se chama essa atividade? Estadista é político que dirige o executivo do Estado, ou o chefe de Estado. Por isso, me dirijo, o tema de hoje se dedica ao chefe de Estado. E se deseja que o seu governo será sempre estável. E para que seja sempre estável, a faciosidade é boa ou é reprovável? Muito bem, vamos. Como é a ascensão ao posto de chefe de Estado em África post-colonial? Mencionarei o entorno e o procedimento. O entorno é o entorno na vida prática, como estamos hoje, todas as nações africanas. O entorno é faccioso. E há dois fatores que produzem fações na sociedade nossa. É a democracia e a sua faciosidade com o multipartidarismo. E o multipartidarismo. A segunda forma da faciosidade é a adoração e o multi-eclesiastismo. Múltiplos grupos eclesiásticos. Não falarei muito do entorno facioso devido à adoração e seus múltiplos grupos eclesiásticos. Só quero dar um detalhe que é algo que os políticos perturbou por anos aos políticos, mas parece que não conhecem a origem do problema. É o apartheid. O apartheid é separar famílias ou populações por credos ou cultura. Até a prática do apartheid eclesiástico. A cultura europeia, sistema de adoração europeu, é faccioso. Não só faccioso por credos, senão faccioso por segregação racial. Um pastor
de uma denominação, por exemplo, batista, ou adventista, qualquer de origem americana, um pastor angolano, africano, se for para lá, nunca vai ser pastor de uma igreja de gringos, de euro-americanos, não, porque aí essas denominações religiosas, o apartheid é o sistema oficial. Igrejas para afros, igrejas para de origem europeu, igrejas de origem de nativos aí da América. Assim estão divididas, é a forma oficial. Inclusive as associações pastorais não se juntam. Esse aqui, por exemplo, o pastor e sacerdote Daniel François Malan, sendo primeiro-ministro, que vem de uma denominação com apartheid religioso, sendo já primeiro-ministro, ganhou eleições, é um ministro de culto, na sua congregação praticava o apartheid, mas quando ascende como chefe de Estado na África do Sul, elevou o apartheid para instalou ao nível do Estado na África do Sul em 1948. O apartheid é uma forma eclesiástica, organização eclesiástica, e o elevou a nível político, a nível do Estado em 1948. Literalmente a palavra significa separação. Apartheid é Africans, significa separação. Ele só estatizou uma lei de sistema de adoração, um estilo. Então, o Estado fascioso religioso é que causou aquele problema histórico do apartheid da África do Sul. Não é de origem político, é de origem religiosa. É importante isso. Então, esse entorno faccioso em Angola, cada um vem. O Eterno diz: meu povo tem sido como ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelas colinas, como perdidas, e se esqueceram do seu próprio lugar de repouso. E aí, todos que as encontram, as devoram. Vê um católico, pega o céu. Vê um metodista, pega o céu. Vê um adventista, pega o céu. Vem um testemunho de Jeová, pega o céu. Pentecostal, pega o céu. Islamita, pega o céu. Você pode ver assim, pelo facciosismo que existe nessa sociedade. Muito bem. Da mesma forma, o facciosismo político, vê uma fação política, aparta a sua porção. Vê uma outra fação política e a sociedade fica dividida em um entorno faccioso, em que o indivíduo, você tem que identificar de que partido político é, de que movimento é, de que grupo eclesiástico é. É um ambiente faccioso. Este é o entorno. Facciosidade eclesiástica e facciosidade de fação política. Procedimento para a ascensão ao chefe de Estado na África pós-colonial. Tenho sabido sobre 3 métodos: ou assalto à mão armada por traição e golpe de Estado, ou assalto à mão armada por guerra e guerrilha, ou por via democrática, democracia. Esses são os 3 procedimentos que se conhecem na África para alcançar e manter-se no poder.
na África pós-colonial. São esses 3 procedimentos. Não comentarei muito de assalto, de traição e golpe de Estado, nem da guerra guerrilha, porque creio que já todos ultrapassaram essa situação, todos já ninguém vai apoiar este modelo, mas todos estão de acordo com a democracia. A democracia, por definição, é sistema político que defende a soberania e o direito do povo a eleger e controlar os seus governantes. Essa característica de ter soberania e direito, chamarei prerrogativa. A prerrogativa é ter soberania e ter o direito. Sobre ele, já ninguém mais, é soberano. E tem esse direito de eleger o seu governante. As características da democracia são: a maioria ganha e manda. É a maioria que ganhou, é que vai mandar. O seu estabelecimento é interessante. Foi por Clístenes no século 6 antes da era cristã. Se diz que foi no século 6 antes da era cristã. Ele viveu aí entre 570 e 507 anos da era cristã. Como se estabeleceu a democracia? Foi com traição e golpe de Estado, patrimagnicídio. Traição, golpe de Estado, patrimagnicídio. O pai dele era o rei. Ele matou o rei, o pai, por isso diz patricídio, e como é rei, é magnicídio. Foi um golpe de Estado. Para que não pense que a democracia é um sistema puro. A sua base, a sua criação é de golpe de Estado, patrimagnicídio. Mas ele não só estabeleceu a democracia, promoveu a democracia, isso foi em Grécia, mas senão também junto com a isosomia, quer dizer, ante a lei, todo cidadão tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, são iguais. Mas na prática, os governantes não tomaram a isosomia, mas sim tomaram a democracia. Porque ante a lei não somos todos iguais. Porque se um simples cidadão rouba uma manga num pomar, vai cair na cadeia. Mas se um deputado rouba do fundo do Estado, não vai na cadeia. 3. A terceira característica, portanto, primeiro vemos que a democracia, a maioria que ganha e que manda. A sua origem já se explicou. Na democracia, a prerrogativa de escolher o chefe de Estado é do povo ou seus representantes. Muito bem. A pergunta é: a democracia para o povo africano, primogênito de Israel, cuja realeza, a realeza de Israel é a cargo do africano, funciona? É recomendável? É a receita adequada para o ascenso a chefe de Estado de um país africano? Esta é a pergunta. Vamos vendo se a maioria ganha e manda, segundo as ordens dadas para o africano, para Israel. Seu estabelecimento e a prerrogativa de escolher. A maioria ganha e manda? Ok. A democracia promove, legitima disputas facciosas, para que a maioria que ganha vai mandar, para alcançar e manter o poder. Promove, legitima as disputas facciosas.
Nisso de que a maioria manda, põe aí embaixo, I versus I, sim? Para ser democrata, há pessoas que têm que deixar de ser pensadoras, têm que deixar de ser autêntico, porque pode ver que uma suposição ou uma proposta seja errada, equivocada, mas tem que apoiar porque o seu partido que falou, ou o chefe do seu partido, apoia. Se não apoia, já é tido como um mau membro, o podem separar, ou como um contra. Então uma pessoa tem que praticar a insensatez, isso se chama ser insensato, apoiar uma opinião só porque a maioria disse, não importa a justiça, não importa se é correto, essa ideia é correta ou não. O Eterno diz, abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho da inteligência. Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento. Levanta o dedo, embasa a inteligência, sabedoria, embasa conhecimento. Não é porque o meu partido propôs isso, então eu tenho que apoiar a minha facção política. Não, senhor. O Eterno diz assim, a ver se a maioria ganha e manda. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal. Não permitas que o sentir popular, a maioria, seu chefe de Estado, não permitas que o sentir popular te incline a oferecer testemunho ou voto por toda e qualquer causa. Seu fim é perverter o direito e a justiça. E, precisamente, a democracia promove e legitima promulgações, leis, a promulgação de leis facciosas. Quantas vezes que uma lei é tão escandalosamente desajustada e para favorecer um grupo faccioso e o outro você tem que retirar como protesta. Não estão de acordo, você tem que retirar. Mas é a maioria que ganha. A lei passa. Disso, fazer esse tipo de leis, o Eterno diz, ai daqueles, isso de promulgação de leis facciosas, ai daqueles, senhores deputados, ai daqueles que promulgam leis iníquas. Uma lei facciosa é uma lei iníqua. E todos que elaboram decretos opressores. Aquele decreto que se tem que aplicar porque a maioria é que votou, a maioria que ganhou, se chama decreto opressor. A minoria tem que ficar calada. Ai desses legisladores, deputados que elaboram essas leis. Outro aspecto importante é a discriminação no entorno faccioso da governação. É a discriminação. Vou dar duas situações. Um angolano era um funcionário público num ambiente lá para 1970, depois da independência, 77, 78, 79, até 80 mesmo. Aí, para ser chefe, não era habilitação profissional, não era habilitação acadêmica. O primeiro requisito, a primeira condição para ser chefe de um departamento tem que ser militante. O militante do partido de uma instituição é que seria chefe.
não importa que habitação tivesse. Então, um funcionário, que não era um partidário, era um cidadão simples, o seu chefe, de fato, creio que naquele tempo, o seu chefe era o menos habilitado nesse nível de profissionais. Convidou, de maneira particular, convidou um subordinado dele, porque ele o chefe recebeu um programa acadêmico de um curso internacional que se ia realizar em Portugal para países de expressão portuguesa, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, Portugal, no Instituto Superior Tecnológico de Lisboa, e o projeto era de cálculos hidrológicos, essas coisas todas, e vinha um programa pesado, tinha cálculos integrais, derivações, e ele parece que só tinha não mais do ciclo preparatório. E perguntou ao seu subordinado: que é isso? Entendes isso? O seu subordinado era universitário, muito avançado na universidade. Sim, é isso, é isso. Pá, sabe disso? Sim, isso. Então, vais comigo. Vamos tratar papelada para ir a Portugal nesse curso internacional. Bom, levou, porque como ele não entendia das técnicas, dos cálculo diferencial, cálculo integral, não entendia, levou o seu subordinado. E lá, o subordinado tratava, quando ele recebesse a aula no curso, no hotel, tratar de ensinar cálculo de bacia hidrográfica com técnicas de cálculo integral a uma pessoa que não sequer tem noção de que são limites, derivações. Foi uma ginástica tremenda. Mas aqui, assim se fez. Assim se fazia. O chefe, não importa que habitações fossem, mas tinha que ser a militância do partido. Anos depois, é interessante. Ao reconhecer uma avenida, uma via express, e que quando chove, foi construída de tal maneira que quando chove, um manchete tem que fazer falas laterais. Esse profissional, de facto, que esteve ajudando o seu chefe para entender as matemáticas, depois se perdeu no estrangeiro. Quando regressa, encontra esse desajuste da construção de autoestradas que se enche. E temos serviços hidrológicos. Porque parece que o governo trabalha de maneira desarticulada, não utiliza os recursos institucionais que tem. Porque não se pode construir uma ponte ou uma estrada ampla, sem consultar os serviços de hidrologia. São os que te vão dizer, com os estudos que eles têm previamente, te vão dizer que a mínima altura da estrada tem que ser assim. Mas parece que não consultam. Ou então, quem sabe já como estarão os serviços de hidrologia com os chefatores que têm tido. Não se sabe. É discriminação profissional por um governo faccioso. Destrui o país. Outra observação. Um angolano, quizás, ou provavelmente, seja o primeiro cirurgião cardiovascular angolano. E ele, incluso, foi honrado ter está nos anais de cardiologia,
Ele foi o co-criador do procedimento de autotransplante cardíaco no mundo, junto a um cirurgião cardiovascular. Os dois. Ele é co-criador, companheiro, ajudante deste procedimento. Esse indivíduo escreveu ao presidente da República de Angola para propor-lhe estabelecer um serviço de altas especialidades em Angola, onde se impartisse cursos de especialização de cirurgia cardiovascular, neurocirurgia, cirurgia plástica. Escreveu uma vez por correio de DHL, depois via Express, e outra vez foi precisamente à Embaixada de Angola e por via fax, chama via vermelha, quer dizer, do gabinete do embaixador diretamente ao gabinete do presidente, via direta, escreveu. Nada. E não só nada, só que quando ele tratou atualizar seu passaporte, querendo regressar ao país, a embaixada nunca conseguiu tratar, não estavam permitidos emitir passaportes, mas sim, desde Angola, não conseguia tratar o passaporte. O cônsul falou ao cidadão, dizendo que não se pode tratar, não se consegue tratar o seu passaporte porque tem dúvida da sua nacionalidade angolana. Mas sempre antes lhe davam um passaporte, agora já não, porque quer regressar ao país. Esta discriminação facciosa ao profissional não só prejudica ao país, prejudicou ao profissional lá fora. É terrível. Isso de que para você participar no desenvolvimento do país, para você fazer uma aportação do desenvolvimento, se você não é do partido do governo, fica fechado, é prejudicial para o país. Ok? Outro aspecto é que tenho dúvidas de que na governação, no executivo da sua excelência, como governante, tenho dúvida que haja um ministro ou um secretário de Estado que seja de alguém que não seja do seu partido. Quer dizer, se discriminam, ainda que tenham capacidade governativa, se discriminam indivíduos que não sejam do vosso partido. Essa discriminação, o Eterno diz: não perverterás o direito, não farás acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Esse preconceito pode ser preconceito de gênero, pode ser preconceito eclesiástico, preconceito de ideias políticas. Não se deve. Mas precisamente são as características da nossa democracia. Porque a democracia promove e legitima disputas facciosas, promove e legitima promulgações de leis faciosas, promove e legitima a discriminação à cidadania, promove a fação sequestra a governabilidade, a governação, para alcançar e manter-se no poder. Não se deve. De tal maneira que, eu vou dizer, a democracia é tão abjeta, é tão repugnante, é tão abominável, que o Eterno, quando eu disse que na Europa se estabeleceu no século VI, mas para as Escrituras não é novo. Já no século XIV, antes da era cristã, já se descreve o capítulo 16 do livro de Números.
Não vamos ler. Deixa-me resumir a história. O Eterno estava Moisés como líder da nação de Israel durante o Êxodo. Moisés, Arão, esses juízes que ele tinha posto, uma governação aí. Mas apareceu um tal Corá. Era um levita. Depois disse: Moisés, quem te pôs de governação? Te puseste? Você é um ditador. Tem que haver democracia. O povo é que tem que eleger. E mobilizou, se fizerem eles, mobilizou uma campanha eleitoral. Se fizerem as eleições, ganhou um grupo liderado por Corá e 250 elementos para constituir o governo. Preparados já para que fossem ungidos, fossem no tabernáculo para ser abençoados e ungidos, o Eterno disse: Moisés, avisa todo o povo, ninguém deve estar perto destes 250 indivíduos, ninguém deve estar perto da casa de um desses 250 elementos que ganharam as eleições, dispostos já para governar. E veio um terremoto seletivo. Cada um desses 250 elementos, ele, toda a sua família, sem sua descendência, esposas e tudo, desapareceram. Foram engolidos pela terra. De tal maneira que a democracia é tão abjeta, tão repugnante, que desde a tentativa de Corá, é proibido no seio do povo de Israel, do qual o africano é o primogênito, a democracia é proibida com fatalidade à oposição que ganhou as eleições. É proibida com fatalidade à oposição que ganhou as eleições. E diz assim o Criador, diz assim: quando pedirdes, quando necessitardes, quando queiram estabelecer sobre mim um governante, um chefe de Estado, como todas as nações que me rodeiam, têm direito, mas deverás nomear sobre ti um governante, um chefe de Estado que tenha sido escolhido pelo Altíssimo. Muita atenção à instrução ao chefe de Estado. Todo chefe de Estado de um país africano ou de um país hebreu, a todo chefe de Estado, você diz: não serás parcial, tomando partido da maioria, nem mesmo para favorecer o desvalido. Não pode ser parcial, não será parcial, tomando partido da maioria, nem sequer mesmo para favorecer aos pobres, ao mais pobre. Não. Porque a maioria pode tomar uma decisão sobre, isto favorece aos pobres. Não. Tem que ser justa. De tal maneira, repito, não serás parcial, tomando o partido da maioria, nem mesmo para favorecer o desvalido. Qual é a orientação em que se deve basear as decisões do chefe do Estado? Ser forte e destemido. Não tenha medo do que diga a maioria. Ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra. Tão somente ser forte e valente, corajoso, para teres o cuidado de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda,
para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações, todos os teus projetos de governo. Tenha o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito nesse livro da Torá. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Que bom que tenhamos um chefe de Estado com o qual a nação tenha bom êxito. E, atenção, não confiar ao Altíssimo na eleição para chefe de Estado, na sua escolha, e usurpar-lhe a prerrogativa de eleger o governante. Então, não confiar ao Altíssimo define a impiedade. Não confiar no Altíssimo é a impiedade. Agora, não confiar no Altíssimo na sua escolha e usurpar-lhe a prerrogativa de eleger o governante, isso é perverter o direito e a justiça do Eterno. E o governante escolhido pelo povo se diz ímpio. Todo governante escolhido pelo povo, esse governante é ímpio. E o governante escolhido pelo Eterno é justo. Não é justo porque se comportou muito bem, não, porque é eleito pelo Eterno, é prerrogativa do Eterno, não é minha ou não é nenhum cidadão qualquer, nem da Assembleia da República, escolher o chefe de Estado. Nem o povo, nem os seus representantes. O chefe de Estado é eleito, é prerrogativa do Eterno eleger. Então, a democracia para o africano, ou Israel, a maioria ganha, manda, não. Tem de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá. Seu estabelecimento, desde a tentativa de decorar, é proibida com fatalidade à oposição que ganhou as eleições. A prerrogativa de escolher o chefe de Estado é exclusivamente do Altíssimo. Pondo de lado, a eleição democrática em África e a nomeação por ordem do Eterno, a eleição democrática é de origem europeu, com golpe de Estado e pátria magnicida por Clístenes. A nomeação por ordem do Eterno é de origem da Torá do Altíssimo, escrito por Moshe. Como chega à África? Por exportação coercitiva dos europeus. Por exemplo, em Angola, a democracia foi imposta. A democracia foi, se me lembro bem a história, se não se aplicar a democracia aqui em Angola, o governo dos Estados Unidos não reconhecia Angola como país independente. Imposição. Enquanto que a escolha por parte do Eterno, do chefe do Estado, é um imperativo. Deixar que o externo escolha o seu chefe de Estado é um imperativo moral, ordem do Eterno. A eleição democrática é resultado do ambiente facioso, disputa multipartidista, com palavras, promessas mentirosas. A campanha eleitoral, bem mentirosos. O proselitismo, com hipocrisia. Enquanto que quando o Eterno é quem elege, unifica, e todo o povo responde uma só voz: nós obedeceremos a todas as palavras proferidas pelo Eterno. A democracia é vulnerável, corruptor.
é manipulador. Vulnerável, vou dar um exemplo. Vou tomar exemplo mesmo da Angola. Democracia, mas depois, segundo o interesse dos grupos, ou do grupo, ou de algum grupo, já se acabou a democracia, agora vamos modificar a partidocracia. Antes, o presidente era eleito pelo povo. Agora já não é o povo que elege o presidente. O presidente é eleito... Faz de que o povo delegue a autoridade ao partido. O povo elege partido, não elege governante, nem deputado, nem nada. Só elege o partido. E o partido que vai eleger quem? Ok? É vulnerável. Pode modificar segundo os interesses do grupo governante. É corruptor. Por exemplo, durante a campanha, as estradas ficam estragadas. Se há um grupo aí, as pessoas já estão acostumadas, dizem, vai haver eleições, agora vamos reclamar para que nos arranjem a estrada, a avenida, a rua. Sim, para satisfazer, para comprar o voto, satisfazem-se estas coisas. Dão bicicletas aos sobas, dão brinquedos e dão cerveja nas campanhas. É corruptor. A democracia é manipulador. É interessante como entra aqui na África. Na África, os países africanos, pela maldição que levamos, têm muitas dívidas. Os países africanos têm dívidas impagáveis. Então chega o Ocidente e diz, vamos fazer um New Deal. New Deal é um conceito de uma solução, uma forma que se utilizou para resolver uma situação de crise econômica lá para que houve entre 1929 a 1932, e então o presidente em 1933 aplicou esse termo com um grupo de economistas para reativar o emprego, porque houve uma crise de desemprego. Então se utiliza também esse termo e vem aqui aos africanos, aos governantes africanos, New Deal. Tens dívida? Aplica a democracia e te vamos diminuir a dívida. Ou te tiramos a dívida. Sim, manipulação. Dessa forma entra a democracia em muitos países africanos. Os eleitores, na democracia, os eleitores são uma multidão. Na nomeação do Eterno, o eleitor é único, é o Altíssimo. Que a multidão usurpe o direito do Eterno, que tem unicamente o Eterno para eleger o chefe de Estado, causa muita maldição ao país. Vamos ver. O chefe de Estado escolhido pelo povo é ímpio. O chefe de Estado escolhido pelo Altíssimo é justo. Entraremos no intervalo, chegamos ao fim do tema e esta foi a primeira parte. Esperemos que a segunda parte veremos a diferença do chefe de Estado quando é ímpio versus o chefe de Estado quando é justo, escolhido pelo Eterno, versus aquele que foi escolhido pelo povo, como o povo vai ser governado, com que sensação vai haver na população quando é governado por um chefe de Estado ímpio, quando é governado por um chefe de Estado eleito pelo Eterno.